Olá, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que alegria estar com você aqui mais essa noite abençoada que o Senhor nos preparou para louvor da sua glória. Eu quero louvar a Deus pela sua vida e agradecer também pela sua participação comigo aqui, todos os domingos nessa live da palavra. Que o Espírito de Deus fale de forma poderosa ao seu coração nesta noite de domingo, em nome de Jesus. Eu quero desde já orar com você, colocando diante de Deus algumas situações pelas quais necessitamos da bênção do Senhor. Que Deus venha ao nosso socorro e Ele é poderoso para nos salvar. Hoje nós vivemos um dia especial, onde fomos às urnas, fomos desenvolver nosso compromisso como cidadão e elegemos, algumas cidades já têm seus prefeitos e vereadores eleitos, outras estão se preparando agora para o segundo turno, mas enfim, a palavra de Deus nos exorta a que oremos pelas autoridades, nenhuma há que não seja constituída por Deus, quanto ao compromisso que eles assumem com a população de governarem com justiça. Nós devemos, claro, cobrar deles essa postura, sabendo que, acima de tudo, eles têm uma responsabilidade assumida diante de Deus. Mas vamos orar também por aqueles que estão acometidos por enfermidades, aqueles que estão passando por momentos de dificuldades. Em nome de Jesus eu quero orar junto com você e para o Espírito Santo trazer ao nosso coração a poderosa revelação da sua palavra. Em nome de Jesus, vamos orar comigo? Senhor, nosso Deus, bendito Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta noite na tua presença, pela oportunidade que já tivemos de estarmos nos nossos templos, junto dos nossos irmãos, participando com a nossa igreja, dos cultos presenciais. Oramos nesse momento, Senhor, por dezenas e milhares de pessoas necessitadas de um toque do teu poder. Pessoas entristecidas, pessoas angustiadas, pessoas amarguradas, pessoas que estão, Senhor, vivendo uma situação de dor, de luto, de enfermidade. Nós oramos para que a restauração de Deus venha sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Em o nome de Jesus, seja a tua bênção sobre a vida de cada irmão, cada irmã, nesse tempo que nós teremos, Senhor, de ministração da tua palavra, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. E nós queremos também te agradecer pelos representantes eleitos para as prefeituras de centenas de cidades ou milhares de cidades do nosso país, eleitos para governar, Senhor, durante os próximos 4 anos, pelos vereadores. Que o Senhor levante, Deus, nessa geração, homens e mulheres justos, honestos e direitos para ocuparem esses cargos públicos de tão grande importância na vida da nossa sociedade. Em nome de Jesus, que teu povo, tua igreja continue tendo voz profética, marcante nesse contexto, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos e pedimos agora que o teu Espírito ministre ao nosso coração a tua palavra. Usa a minha vida, Senhor, para abençoar a vida do meu irmão e da minha irmã com essa palavra que o Senhor revelou. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado você que já está aqui comigo. A Grécia, que o Senhor te abençoe, Grécia, em nome de Jesus. Deus guarde seu coração. A Natália, obrigado, Deus abençoe você.
eu quero convidar você, eu sei que tem aqui 3 pessoas comigo, eu não estou conseguindo ler o terceiro nome, mas depois eu mando para cada pessoa o meu recado, o meu agradecimento. Fique comigo aqui, compartilhe aí também esse link, compartilhe aí essa palavra em nome de Jesus com outras pessoas, abençoe outras vidas em nome de Jesus com essa palavra de Deus. Leia comigo, abra o texto da Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 49, versículos 13 a 15. Gênesis, capítulo 49, versículos 13 a 15, nos diz assim a palavra de Deus: Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto de navio, e o seu limite se estenderá até Sidom. Issacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa, baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Este texto marca o momento que antecede a morte de Jacó, quando ele chama os seus 12 filhos para estarem ao redor do seu leito, a fim de proferir sobre eles a bênção, conforme a herança que cada um deveria receber, depois da repartição da terra de Canaã, a ser conquistada pelos israelitas. Destacando dentre os 12, Zebulon e Issacar, eles nos chamam a atenção diante do comportamento dos seus descendentes, mais de 400 anos depois, em relação à maneira de administrar a herança que receberam, mostrando diferença de personalidade entre ambos. A respeito de Zebulon, Jacó declarou que seu território seria na praia dos mares. Isso significa que os zebulonitas estariam longe das profundezas do mar Mediterrâneo, tendo como fronteira a região de Sidom. Em outras palavras, isto significa o domínio da tribo de Zebulon sobre um termo com posição marítima medíocre, conforme limitação do território considerado pequeno para eles, segundo a geografia bíblica. Diante dessa realidade, coube aos zebulonitas, após a bênção que receberam do pai, administrarem aquela herança, demonstrando disposição para aumentarem o seu domínio. Eu fico a imaginar a expectativa dos filhos ao redor de Jacó e a vibração de cada um no momento em que o pai proferia a bênção sobre eles. Como você reagiria no momento da partilha da herança, sabendo que seus irmãos receberam uma porção maior do que a sua? Você conhece algum caso em que um pai, quando dividiu entre os filhos a sua herança, por algum motivo um foi mais beneficiado do que o outro, e pouco tempo depois, aquele que estava na condição de vantagem em relação ao outro irmão acabou perdendo tudo, vindo a depender da ajuda daquele que recebeu menos do que ele? Bom, não foi o caso de Zebulon nem de Issacar, porque na verdade eles receberam uma herança considerável cada um, mas há um enorme contraste no comportamento entre um e outro no que se refere à administração da herança que receberam. E Zebulon demonstrou a sua disposição para expandir o seu território, estendendo o seu olhar para além da praia, que era o seu limite, buscando as saídas para aumentar o seu domínio. Nós encontramos no livro, capítulo 33, livro de Deuteronômio, Moisés, 400 anos depois de Jacó ter impetrado as bênçãos sobre os seus filhos, nós encontramos Moisés confirmando estas bênçãos sobre os descendentes das 12 tribos, dos 12 patriarcas. E na primeira parte do versículo 18, ele faz menção a Zebulon, dizendo o seguinte: de Zebulon disse:
Alegra-te, Zebulon, nas tuas saídas marítimas. Para quem havia recebido uma herança considerada medíocre, a melhor forma de reagir diante de tal situação não era murmurando, fazendo comparação da sua sorte com a dos outros, nem desfazendo da bênção que recebeu, mas se alegrando com as suas saídas marítimas. O primeiro texto escrito no livro de Gênesis 49, se referindo à bênção dada por Jacó, fala que Zebulon tinha uma herança territorial limitada à zona portuária, ou seja, onde via chegar uma variedade de produtos que por ali desembarcavam, sem porém se beneficiar da riqueza comercial ostentada pelos exploradores do seu território marítimo. Mas no segundo texto, escrito em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 18, a primeira parte do versículo, quando encontramos Moisés confirmando a bênção de Jacó sobre Zebulon, temos um destaque interessante em relação ao sentimento que os zebulonitas deveriam demonstrar, ou seja, sentimento de alegria diante das suas saídas marítimas para expandir o seu território. Alegria, ela é e sempre será a força fundamental que nos impulsiona a agirmos independentemente das circunstâncias. E as saídas representam as possibilidades diante dos desafios que encontramos. Isso não quer dizer possibilidades que nós encontramos prontas, mas as que com o nosso esforço nós cavamos, nós criamos quando somos surpreendidos pelas adversidades. As adversidades, elas são uma ótima oportunidade de despertarmos para os desafios que nos fazem avançar, provando a nossa capacidade quanto a suportar situações. Conforme diz Provérbios, capítulo 24, versículo 10, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Ou seja, se você vive um momento de dificuldade, onde você está abalado emocionalmente, enfraquecido espiritualmente e passando por problemas difíceis, e acaba com isso chamando a atenção das pessoas para uma piedade, ou você mesmo agindo com autopiedade, querendo chamar a atenção das pessoas, querendo ser de alguma forma atendido pelas pessoas, que as pessoas se voltem para você. Na verdade, a Bíblia está dizendo que essa carência sua vai demonstrar realmente diante da angústia o quanto você é fraco. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Para Zebulon se manter onde estava, se não significava perda, pelo menos era um impedimento para avançar rumo a novas conquistas. Enfrentamos situações que parece não haver nenhuma condição favorável para reagirmos, enxergando diante de nós possibilidades de progresso, e por falta de ousadia, a nossa tendência é estagnarmos numa atitude de quem não quer arriscar perder o pouco que já alcançou. E muitas vezes os nossos modelos, as pessoas que nos motivam, por mais bem intencionados que estejam, infelizmente estão no nível da mediocridade, incutindo na nossa mente que os resultados que obtivemos em relação às outras pessoas que têm menos, que alcançaram menos, que fizeram menos, já podem ser considerados um sucesso se comparados aos que vivem numa condição de maior dificuldade. Veja bem, essa é a maneira como nós temos sido induzidos a pensar. Então, se manter na média se tornou a opção para muitos justificar, inclusive, o seu conformismo com realidades que não querem se esforçar para mudar. Como diz o ditado, deixe como está para ver como é que fica. E se você
diante da situação que está vivendo, deixar como está para ver como é que fica, não vai ficar da maneira como está hoje, amanhã. Estará pior, estará mais difícil. E o problema é que sempre nós aguardamos que aconteça algo para tomarmos decisões significativas em nossa vida, transferindo sempre para depois o que nós podemos fazer, na expectativa de que as coisas melhorem. Não espere chegar a algum lugar ou obter uma condição mais favorável para repensar uma situação de comodismo. Porque a questão não é o lugar onde você está, nem as oportunidades que deixaram de lhe dar, mas a motivação do seu coração impulsionando você para a transformação de toda a realidade que não esteja de acordo com as promessas de Deus para a sua vida. Isto é o mais importante. É a partir do lugar onde você está que Deus quer lhe dar a visão acerca do que já preparou para você. Conforme o que ele disse a Abraão, no capítulo 13 de Gênesis, no versículo 14, o Senhor disse para Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o sul, para o oriente e para o ocidente. Deus mandou Abraão olhar para todas as direções e enxergar, muito além do que os seus olhos podiam ver, a bênção que Deus tinha preparado para ele. Mandou, se ele pudesse contar os grãos de areia, assim seria a sua descendência. Quem sabe você tenha também que rever o tipo de companhia com quem tem andado. Essas promessas, essa visão expandida de Abraão só foi concedida depois que ele resolveu se separar de Ló, que estava sendo um impedimento para ele enxergar o que Deus tinha diante dele. No exemplo de Ló, junto de Abraão, nós podemos ver que são companhias, né? Companhias que têm escolhido, muitas vezes, as companhias que nós temos escolhido têm sido a causa de Deus não nos permitir enxergar além do que os nossos olhos já têm visto. Agora, então, com o advento da internet, a facilidade que nós temos na comunicação das redes sociais, que nos oferecem mais facilidade na comunicação com as pessoas, parece que o que o apóstolo Paulo escreveu acerca das más conversações que corrompem os bons costumes ganha mais sentido ainda nos nossos dias. Aliás, ninguém precisa mais sair de casa para correr o risco de estar em má companhia. Você, sua filha, seu filho, seja criança, adolescente, sua família sentada no sofá da sua sala ou na segurança do que você pensa oferecer ali o seu quarto, está em perigo o tempo todo. Muitas vezes é necessário tomarmos atitudes que podem até custar nossa separação de amizades agradáveis, mas que têm nos distraído quanto a enxergarmos as promessas de Deus para a nossa vida. Agora leia comigo 1 Crônicas capítulo 12, versículo 33, e a palavra de Deus nos diz: dos filhos de Issacar, conhecedores da época para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Se por um lado nós temos a tribo de Zebulon, que reagiu com esforço para expandir o seu território, aumentando a sua herança territorial, por outro nós temos a tribo de Issacar, composta de pessoas ditas conhecedores das épocas, sabedores do que Israel devia fazer. Essa descrição sobre os filhos de Issacar, quando os homens das 12 tribos de Israel se ajuntaram para tornar rei a Davi, trazem para nós essa informação de que eles eram conhecedores das épocas,
e eram os que orientavam Israel acerca do que fazer. No ato da bênção proferida aos filhos, chegada a vez de Issacar, Jacó se refere a ele como jumento de ossos fortes, mas que se mantém deitado entre as cargas que deveria carregar. E o que isso significa em termos proféticos em relação aos descendentes de Issacar é que, apesar da sua força, Jacó visualiza uma geração acomodada, habitando confortavelmente em uma boa terra, preferindo pagar tributos aos seus vizinhos, preferindo pagar tributo àqueles sobre quem deveria dominar, que eram os cananeus, porque Deus tinha destinado a terra de Canaã, terra que mana leite e mel para os israelitas. Issacar preferiu pagar aluguel do que se levantar com disposição para conquistar a terra que receberam de Deus por herança há muito tempo. E daí a referência à posição que assumiu, como a Bíblia diz, de repouso entre um rebanho de ovelhas, ou deitado entre os fardos, deitado entre as suas cargas. Em outras palavras, a acomodação dos descendentes de Issacar diante dos desafios que enfrentava não combinava com a força que eles tinham para o trabalho, para produzir. Em vez de demonstrarem disposição para o trabalho, eles preferiram ficar deitados. Nós precisamos saber que, no que se refere às promessas de Deus, jamais Ele fará o sobrenatural na vida de alguém que não demonstre força de vontade nos seus projetos. É necessário essa predisposição a quem se vê engajado no propósito de Deus para a sua vida. Issacar representa aqueles que, tendo passado mais de 400 anos no Egito, depois que saíram da escravidão, a escravidão não saiu dele, não saiu dos descendentes de Issacar. Apesar de a tribo de Issacar ter se instalado numa região muito rica, na planície de Esdrelon, mesmo assim desconsiderou a sua força e se submeteu ao jugo dos cananeus, e se deixando assim dominar por eles em vez de dominá-los. Isso porque se prenderam ao conforto e à segurança do que já tinham alcançado naquela boa terra, sem com isso experimentarem a alegria de novas conquistas que Deus havia preparado para eles. E o interessante é que os descendentes da tribo de Issacar são chamados de conhecedores das épocas e ocuparam no reinado de Davi posição de sábios, orientando o povo de Israel sobre o que deveria fazer. Nos nossos dias ainda encontramos muitos que se dizem também conhecedores das épocas e bons para dar conselhos, mas sem testemunho pessoal, nem vida prática que confirme a autoridade no assunto que se dizem ser mestres. Mas quando olhamos para os descendentes da tribo de Zebulon, vemos que eles não olharam para a sua mediocridade e nem para a sua limitação, como que aceitando por definitiva a sua situação relacionada ao lugar onde eles se instalaram. No tempo de Davi, os zebulonitas foram reconhecidos como homens valentes, capazes de sair à guerra, homens providos com as devidas armas para o combate, o oposto de Issacar, que conservava sua alegria nas suas tendas. Em termos existenciais, o comportamento de Zebulon e de Issacar nos leva à compreensão de ambas personalidades para além da interpretação pessoal, como que nos representando. Isso mesmo, olhar para Zebulon e para Issacar é considerar espelhada neles
também a nossa história. A história de ambos reflete a nossa realidade, como se fôssemos colocados diante de um espelho e enxergássemos a nós mesmos, fazendo comparação com as fases que enfrentamos na vida. E a primeira fase a gente pode dizer que é aquela disposição para lutar, quando a vida espiritual ela está em alta, a emocional estável, com os últimos acontecimentos, segundo o ditado popular, tranquilo e favorável, o sentimental está resolvido, consequentemente o seu emocional fortalecido diante dos desafios que enfrenta. É a fase em que nos consideramos realmente abençoados por Deus, quando tudo está a nosso favor e nós somos uma referência de gente determinada a lutar as guerras do Senhor, nada pode nos parar. Mas também tem a fase da fraqueza, quando aparecem os sinais dos desgastes espirituais, com as nossas emoções feridas, as experiências de vitórias passadas já não contam, não são levadas em consideração diante dos problemas atuais que enfrentamos. Parece que Deus agora está longe e nos sentimos vencidos pelo cansaço, desanimados para lutar e resistir às tentações. A Bíblia nos fala de personagens importantes da história de Israel, com ministérios relevantes, que em determinados momentos da caminhada agiram com intrepidez, ousadia, exemplo de coragem, conduzindo o povo de Deus a grandes vitórias. Mas nem por isso esses heróis da fé deixaram de enfrentar os seus dramas pessoais, que não só interferiram nos seus ministérios, como também lhes causaram sérias crises existenciais. Destes grandes personagens, podemos citar pelo menos dois. Elias, como alguém que teve a sua visão espiritual embaçada, e em meio a uma profunda depressão, ele ficou deprimido pela perseguição e pela ameaça de morte por parte de Jezabel. E isso fez ele pedir para si a morte. Ele assemelhou a sua sorte à dos seus pais. Lê depois, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 4. E qual foi a sorte, a recompensa que os pais de Elias receberam? Eles morreram no deserto. Eles foram impedidos de entrar na terra de Canaã. Elias, o grande profeta, que pessoalmente derrotou os 850 profetas de Baal e de Azera juntos contra ele no Monte Carmelo, chega um momento em que se deixa intimidar pelas ameaças de Jezabel, que não foi pessoalmente a ele, ameaças chegadas a ele através de terceiros. E nós temos também Gideão, para nós exemplo de alguém que através do medo foi inspirado à valentia diante de uma situação que lhe obrigou a agir para preservar tanto a própria vida quanto para defender a provisão de trigo que o seu povo precisava. E ele ali, para manter escondido aquele trigo, em vez de malhar o trigo na eira, lugar espaçoso, ele procura o lagar, que era um tanque alto que impedia aos midianitas de ver o que ele estava fazendo, para não ser roubado a sua produção. Gideão, na sua fraqueza, Deus deu a ele a estratégia de malhar o trigo no lagar. E foi naquele contexto de medo que o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: vai nesta tua força, homem de Deus. Sim, Gideão, diante do medo da sua fraqueza, o mínimo de estratégia, a inteligência dele, a disposição dele, por mais fraco que ele estivesse, por mais medo que ele sentisse, ele foi visto por Deus como um homem valente. O próprio Gideão contestou isso, porque ele respondeu para Deus: mas o que foi feito de todas as coisas que os nossos pais nos contaram?
a respeito dos grandes livramentos que o Senhor deu ao teu povo. E ali ele começa a falar com Deus, e Deus começa a renovar o espírito de Gideão e o levanta como um juiz libertador de Israel do poder dos midianitas. Na verdade, vivemos a dinâmica da vida cristã parecendo algumas vezes com Elias e outras com Gideão. Sofremos abalo na nossa fé, provocados pelas circunstâncias que embaçam a nossa visão, a tal ponto que nós chegamos a duvidar que seja possível se cumprir da parte de Deus o que em outro tempo, humanamente, nós vamos considerar mais favoráveis, né? Em outro tempo nós considerávamos mais favoráveis, em outro tempo nós nos encontrávamos numa realidade espiritual onde as coisas eram mais nítidas para nós, e chega o momento onde nós somos levados até a duvidar de Deus, mas para a glória do Senhor, quando as aflições passam, nós nos alimentamos da palavra, recorremos a Deus em oração, e nós somos renovados pelo seu poder, o seu poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e assim nós continuamos a vida, cada vez mais aprendendo que basta a cada dia o seu mal. A verdade é que nessa dinâmica que nos assemelha, ora com Elias, ora com Gideão, o que podemos entender é que, como servos de Deus, honrados que eles foram, em nada somos diferentes deles, nem eles foram diferentes de nós, enquanto estivermos neste mundo. Mesmo sendo pessoas de fé, nós estamos sempre buscando nos equilibrar. E o que significa exatamente o equilíbrio? Eu recorro à física e à psicologia para responder a você sobre o que é equilíbrio. O equilíbrio, podemos dizer, é a manutenção do corpo na posição normal, sem oscilações ou desvios. O equilíbrio é a igualdade entre forças opostas, ou o equilíbrio é a estabilidade mental, emocional que uma pessoa demonstra diante de situações adversas, ou ainda, o equilíbrio representa o estado permanente de um sistema que não sofre alteração, seja química, térmica, ou quais forem as condições a que se sujeitem. Sinceramente, eu pergunto a você, em relação à experiência de estar neste mundo, com todas as situações que experimentamos, dá para dizer que existe alguém que tem uma vida completamente equilibrada? Quem durante a sua caminhada de fé em Jesus não sofre oscilações ou desvios, digo não no sentido de sair da presença de Deus, nem de deixar a comunhão com a igreja, mas em relação à revisão de propósitos, de metas estabelecidas por Deus para a sua vida, considerados importantes. Qual crente não se vê envolvido em confrontos intensos, com forças opostas? Ora, se o equilíbrio é a igualdade entre forças, quantas vezes nós nos vemos envolvidos em confrontos intensos com forças opostas, malignas, que se apresentam maiores do que as nossas próprias forças nos combates que nós enfrentamos. E nesse momento nós contamos com o poder, com a graça de Deus sobre a nossa vida? Ou quem não se vê abalado, tanto mental quanto emocionalmente, diante de situações nas quais não se sente nem capacitado a suportar, ou muito menos prevalecer? Quem não se vê muitas vezes abalado pelas circunstâncias, tendo que aprender a se adaptar a uma nova realidade, que precisa estar preparado e não esperava acontecer? Não são estes verdadeiros exemplos do que é a nossa vida nesse mundo, os quais nos mostram o quanto constantemente nós estamos em busca do equilíbrio? São esses exemplos reais para nós?
A conclusão a que chegamos é que na prática não dá para a gente pensar na vida como uma sucessão de momentos agradáveis que gostaríamos que nunca terminasse. E nem que os momentos difíceis são uma sequência também interminável. Se como Jacó, ou melhor, se como Issacar, nós aceitarmos o jugo da escravidão, seja por qual for a força que tente nos dominar, nós não experimentaremos a alegria de conquistarmos o que Deus ordenou a nosso respeito. Mas se, a exemplo de Zebulon, como bons dispenseiros de Cristo, mordomos do Senhor, aproveitarmos as oportunidades que nos surgem, mesmo num contexto de mediocridade, cada vez mais nós seremos movidos a crer na palavra que nos afirma o seguinte: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Que você seja consolado com esta palavra e que Deus abençoe ricamente a sua vida. Eu quero orar junto com você nesse momento. Eu quero orar por uma renovação de ânimo, de poder, de graça de Deus sobre a sua vida. Quem sabe você esteja vivendo circunstâncias semelhantes à de Elias, pensando que chegou ao fim, ou amedrontado como Gideão, mas o Senhor é quem torna novas todas as coisas na sua vida. Eu quero orar junto com você em nome de Jesus. Senhor, nós queremos colocar nesse momento a nossa vida diante de Ti, reconhecendo que somos totalmente dependentes do poder do Teu Espírito que nos aperfeiçoa, do Teu Espírito que age em nós através, aperfeiçoando a nossa fraqueza. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando a vida do meu irmão, abençoando a vida da minha irmã, que o Senhor nos restaure as forças, que o Senhor abra nossa visão, abra nosso entendimento, que possamos, Senhor, à semelhança de Zebulon, não nos contentarmos com a limitação daquilo que os nossos olhos podem ver, mas enxergarmos as saídas, gerarmos as possibilidades, as oportunidades de irmos além, tomando posse de tudo que o Senhor tem reservado para nós. Em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, nos gastar com toda a nossa força, com toda a nossa capacidade para aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Em nome de Jesus, renova, Senhor, nossas forças, nosso ânimo. E se estamos sendo, de alguma forma, confundidos por causa de más conversações, ou desestimulados por causa de companhias que não buscam os mesmos interesses que se relacionam com os propósitos do Senhor para a nossa vida, por favor, Senhor, nos dê entendimento, nos dê sabedoria e faz-nos escolher para caminhar juntos de nós aqueles que serão uma bênção na nossa vida, para quem nós também queremos ser uma bênção. Em nome de Jesus. Obrigado, porque o Senhor é o Deus que nos renova, é o Deus que nos restaura. Fortaleça, Senhor, a cada um, cada irmão, cada irmã, e realize em nós o Teu propósito. Restaura a nossa visão, para enxergarmos além das circunstâncias, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nos dá-nos disposição para não nos acomodarmos com aquilo que já temos alcançado, nem termos medo de granjearmos aquilo que, o pouco que chegou à nossa mão, com medo de perder. Nós queremos, Senhor, ser ousados, em nome de Jesus. Nós queremos avançar em tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus.
Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que você tenha uma semana de vitória. Em nome de Jesus.